assim, novas discussões sobre como adicionar valor à soja, elas passaram a ocorrer nos últimos 2, 3 anos, né? Então, a gente entendeu que não fazia sentido abordar apenas o biodiesel. A gente deveria abordar também a cadeia da soja como um todo. Então, essa é a ideia. A ideia com esse trabalho é gerar informação de qualidade, né? Informação boa, feita por gente boa, de uma cadeia super importante, né, para o Brasil. Acho que se você pegar a cadeia da soja, provavelmente ela é a primeira, né, de exportação. Acho que a soja é maior que minério, inclusive, maior que petróleo, então a relevância é enorme. Então, foi um trabalho assim, até pelo caráter inovador dele, porque o CPEA não tinha feito uma análise de PIB, emprego, todas essas análises econômicas, né, para a cadeia da soja do jeito que a gente queria, porque a gente queria uma coisa longa, a gente queria que chegasse até lá no biodiesel, né? E isso gerou alguns desafios para o CPEA, por conta aí das contas nacionais, de matriz insumo-produto, enfim, gerou desafios e acabou trazendo desafios para nós. Então, a Nicole e o Daniel tiveram longos, extensos debates, né, mas que foram, no nosso entendimento, muito importantes para a gente ter bastante segurança e confiança nas informações que vão ser apresentadas aqui, tá? Então, eu espero que vocês gostem. A ideia aqui do conceito da Biov é o mesmo conceito que a gente tem das estatísticas que a gente produz do setor, né? Por que a gente gera estatísticas do setor? É para gerar informação para debate, para a mídia, para os associados utilizarem, para outros países utilizarem. Então, aqui é a mesma coisa, faz parte desse pacote de geração de informação pública e acessível para todos. Esse projeto faz parte dessa iniciativa aí. E, claro, né, a informação que ele gera, a gente utiliza também no nosso advocacy, naquilo que a gente faz em termos de defesa de interesse do nosso setor. Mas aí já é papel da Biov e não do CPEA. O CPEA gera informação e a gente utiliza essa informação para o nosso dia a dia aqui de trabalho. Tá? Passo para o Daniel, né, Zapa? Podemos passar para o Daniel, ou se o professor Geraldo quiser também falar alguma coisa sobre esse estudo, sobre essa parceria, né? O professor Geraldo fica à vontade, caso queira fazer também aí uma introdução. Professor, bom dia e obrigado. Bom dia. Eu gostaria muito de dirigir algumas palavras, né, diante dessa iniciativa que está se concretizando e produzindo seus primeiros resultados. Em primeiro lugar, eu valorizo demais, né, essa parceria do setor privado com a universidade. A universidade precisa ter foco nas atividades de ensino e pesquisa, e uma universidade, uma escola como a de agronomia, da Exalc, como pode ter foco e estudar teórica e empiricamente, tá, a atividade agrícola, a atividade do agronegócio, sem ter um contato estreito com o setor. Tem que conhecer o setor por dentro para identificar os pontos fortes e fracos, levar isso para as salas de aula e para as pesquisas e para as publicações, para esclarecer o público em geral, os formadores de opinião, os formuladores de política. Tá? Então, essa parceria do setor privado, de uma associação como a Biov, com a universidade, com a Exalc, através desse mecanismo que é o CPEA, é fundamental. Tá? Ambas as partes, a universidade cumpre melhor seu papel, e acredito que o setor, né, da cadeia produtiva da soja, do biodiesel, também vão poder se aprimorar em termos de eficiência e de direcionamento para o futuro do mercado. Tá? Eu gostaria de gastar um minutinho, se for me permitido, para atacar 2 pontos. No Brasil, e em geral na opinião pública, há 2 estigmas, um contra o agronegócio e o outro contra a soja. Né? O agronegócio é mal entendido, mal compreendido. Né? Eu me canso de escrevi até para uma enciclopédia sobre políticas públicas, sobre o que é o agronegócio. O agronegócio são todas as atividades que
tem como base os produtos agropecuários, agroflorestais e assim por diante, e pesca. Então, todos os negócios que surgem em torno dessa matéria-prima ampla é agronegócio. Outro estigma que aparece é contra a palavra negócio. As pessoas pensam que negócio é chegar, comprar alguma coisa, pagar e levar para casa. Na verdade, negócio é a forma como se organiza a produção, no seu sentido amplo. Produzir, reunir recursos produtivos, produzir o produto, obter financiamento, controlar a contabilidade, colocar no mercado interno e externo. Então, o negócio é o que leva o produto, a matéria-prima, até o consumidor final no país ou no exterior. Tá? E não tem essa distinção, no meu ponto de vista, todos os estudos que eu fiz, uma distinção entre grandes, pequenos, tá? Agricultura comercial, familiar, todos são partes de um agronegócio, são interdependentes e precisam ser vistos de uma forma conexada, para poder fazer as análises todas devidas, né? Quanto à questão da soja, existe um estigma de que a soja estaria invadindo, né, a produção dos produtos de primeira necessidade, arroz, feijão, trigo, etc., e que isso estava causando um problema para o Brasil. Tá? Ninguém discute o papel da soja na geração de divisas, etc., né? Que deu a segurança, foi um dos fatores que deu segurança ao Brasil a partir de meados da década de 2000. Segurança externa, sempre o que foi o problema para o Brasil crescer foi falta de divisas, capacidade de importar. E isso foi um problema que foi superado pelo agronegócio, com um papel preponderante da soja, né? E a pesquisa agrícola, né, da mesma forma que é feita para a soja, é feita para o arroz, para o feijão. Se você olhar a produtividade desses produtos ditos básicos, né, tem crescido até mais do que a da soja, de arroz, feijão, trigo, etc. O trigo agora com essa nova fronteira que abre aí, que vai garantir, o abastecimento dessa matéria-prima para o Brasil, inclusive para exportar. Então, a questão que existe contra arroz, feijão, etc., é que não há demanda para o produto. Se houver demanda, se vai produzir arroz e feijão, né? Não vai preferir produzir a soja só para fazer mal ao pobre brasileiro, né? O problema é que nós temos uma grande estrutura de pobreza no Brasil, as pessoas não têm renda. É preciso ficar bem esclarecido que se o Brasil exporta, tá, uma série de produtos do agronegócio, quase todos praticamente, é porque nós produzimos aos menores custos mundiais. Tá? Então, o brasileiro, sendo aquela velha história, se você não exporta, você importa. Então, se nós exportamos, é porque nós temos preços competitivos e os preços mais baixos. Há um problema que nós temos uma estrutura de distribuição de renda e pobreza no Brasil muito séria, que precisa ser resolvida pela sociedade brasileira. Tá? Agora, o papel do agronegócio é produzir tudo o que tiver mercado ao menor preço possível. Isso está sendo feito com brilhantismo, né? E outra coisa importante de se distinguir é que todos os produtos do agronegócio estão globalizados, internacionalizados. Hoje veio à tona a questão da Petrobras o termo PPI, né? Essa vinculação do preço doméstico ao preço internacional. Eu acabei de fazer um livro com o colega Zander, da Embrapa. Inclusive, quem estiver interessado nesse livro, coordenadores geral do Zander, pode escrever para o CPE que a gente enviará uma cópia aí. E lá está demonstrado que todos os produtos, seja arroz, feijão, trigo, etc., estão todos globalizados. É o preço internacional em relação ao dólar, em vez do dólar. Tá? Então, mesmo esses produtos chamados de mercado interno, têm os seus preços vinculados ao mercado externo, ao dólar e à taxa de câmbio. Isso está claramente comprovado. O grande problema de você ter essa vinculação da globalização no Brasil é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio no Brasil, real, dólar, é muito instável por questões que não cabe aqui discutir, mas eu colocaria no plano institucional do Brasil, setor público, tá?
com o executivo, legislativo, judiciário, etc., causam problemas, uma inflação crônica no Brasil e um problema de taxa de juros alta, pessoal, todo mundo está reclamando, e o câmbio é uma fonte de instabilidade, mas se a gente conseguisse estabilizar o câmbio com uma economia bem organizada e tal, tá, a gente teria, através da exportação, a produção de todos os produtos que houver, para os quais houver demanda interna. Demanda interna é poder aquisitivo. E para uma grande parte da pobreza do Brasil é necessário programas de distribuição de renda, de transferência de renda. Esse é um custo que a sociedade tem que pagar. Aliás, não é um custo, é um investimento. Tá? Então, a soja é um produto nobre, um alimento fundamental que vai gerar um alimento fundamental, que são as proteínas, que vão melhorar a qualidade da alimentação no Brasil e no mundo, né? E é, então, uma história de grande sucesso, e está aí a Biov, né, desempenhando o seu papel brilhantemente, tá, de conduzir as políticas, de orientar as políticas do setor, mostrar os problemas e os pontos positivos, e trabalhando com grande êxito nessa área, né? Então, para o CPE é um prazer muito grande trabalhar com a Biov, aí com o André, com o Daniel, o Trigueirinho, que apareceu aí, que me deu um grande prazer em vê-lo, e ao Paulo, ao quem eu retorno aí a palavra. Tá? Então, é preciso que essa seja o início de uma grande tarefa, um grande projeto que temos pela frente, que é preciso dimensionar o setor para que as medidas corretas sejam tomadas e para que o público em geral, tá, tenha uma correta dimensão do que representa esse setor para o Brasil e para o mundo. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, professor, pela introdução, obrigado por essa breve aula aí de agronegócio. O entendimento da nossa parte também é esse, né? Essa importância do agro. Passa muito pela comunicação. A gente viu um artigo do Nizam Guanais esses dias sobre como o agro deve se comunicar, e tem muita coisa ali que realmente nos provoca, né? Dando sequência aqui, eu vou passar a palavra para o Daniel Amaral, que é o diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Biov. Daniel participou aí no dia a dia, né, no cerne desse estudo. Então, Daniel, por favor, vou pedir também para que você faça aí uma introdução, né, fale um pouquinho sobre o estudo, e depois a gente pula aqui para a Nicole e apresenta os números para todo mundo. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado, Zapa, pela organização do evento junto com o CPE. Para mim é um motivo de muito orgulho participar aqui desse lançamento das estatísticas, das séries históricas, cumprimentando o presidente André Nassar aí pela liderança aí dessa iniciativa aqui dentro da Biov, cumprimentando também o Fábio Trigueirinho, que foi a pessoa aí que construiu toda a parte de estatísticas aqui da Biov. Eu tenho muito orgulho aí de herdar todo esse trabalho aí fantástico e de altíssima credibilidade aí que foi gerado. Então, Fábio, obrigado aí pela participação. Fico também bastante orgulhoso de estar com o professor Geraldo aqui, que foi meu professor e é uma referência para mim. Professor, muito obrigado aí pelas palavras, e realmente as suas explicações sempre são muito claras e sempre muito diretas, muito boas. Obrigado. E fico feliz também, muito honrado aqui com esse trabalho ter sido liderado pela Nicole, que é uma pessoa que eu respeito muito, e junto com toda a equipe do CPE, teve muito cuidado na preparação desses dados. Esse trabalho foi feito aí a várias mãos, mas sob a liderança aí do CPE, e conseguiu trazer uma metodologia consagrada, uma metodologia bastante bem desenvolvida, aplicada, então, para a cadeia produtiva da soja e do biodiesel. Como o André comentou bem, né, esse trabalho ele começou até por uma questão mais específica do biodiesel, mas ao longo do tempo nós fomos percebendo a riqueza de dados que esse trabalho vai trazer para o conhecimento de todos vocês.
São dados importantíssimos que mostram a necessidade e a importância da agregação de valor, da geração de empregos diretos e indiretos, os saldos da balança comercial, e tudo isso estruturado de uma maneira muito clara, com todo o desenvolvimento metodológico bastante bem transparente, com uma série histórica que vai permitir, inclusive, a elaboração de estudos e análises, que a gente tem bastante consciência de que são muito necessários e que podem ser bastante enriquecedores aí com esses dados que estão sendo gerados. Então, acho que é um conjunto de informações bastante rico, e que vai permitir uma série de análises e acompanhamentos, inclusive sequenciais, né, permitindo mostrar o quanto o agronegócio ele gera de riquezas no Brasil, o quanto que ele gera de empregos, o quanto que ele gera de oportunidades, e o quanto que a gente ainda pode fazer muito mais observando o tamanho, né, que a gente tem da safra de soja, o quanto que a gente pode gerar de mais produto, mais PIB, mais empregos, aumentar a nossa capacidade de exportações de farelo, de óleo, quem sabe até de biodiesel. Enfim, eu acho que os dados que vão ser apresentados aí, a gente espera que vocês gostem, e a ideia é justamente, né, essa é a missão da Biov, gerar informações, no caso aqui com essa parceria com o CPEA, para que se possa sempre fazer as melhores políticas públicas. A gente acredita muito no que a gente faz, a gente acredita que esses dados vão reforçar ainda mais a missão da Biov, de mostrar que processar soja no Brasil, industrializar essa soja, transformar em rações, em óleos refinados, em biodiesel, é sim muito importante, traz muitos benefícios para o país e até vocês vão ver aí o quanto é surpreendente a geração de efeitos positivos. Então, sem me alongar mais, passo aí a palavra, devolvo a palavra ao Zapa, para que continue o processo aí de divulgação. Então, muito obrigado, um bom dia e espero que gostem. Muito obrigado, Daniel. Realmente é um trabalhão, né? Um trabalho grande de meses. Eu acho que o trabalho que a Biov faz hoje, nessa parte do levantamento de dados, né? Essa atualização das estatísticas, que a maioria de vocês já conhecem, que a gente tem no dia a dia, ela ganha agora um novo cenário, um cenário muito maior, muito mais abrangente, com uma metodologia do CPEA, que é uma metodologia que a gente tem uma confiança absurda, mas, sabe, não poderia ter outro centro de estudos para trabalhar com a Biov nesse projeto. Então, vamos conhecer aí, né, finalmente, esses números. Então, eu passo a palavra para Nicole Renaud de Castro, que é a professora e também a pesquisadora do CPEA, que está mergulhada aí no nosso levantamento. Obrigado, Nicole, fica à vontade. Obrigada, Zapa. Agradeço também pela mediação e pelo auxílio aí com a organização do evento. Cumprimento também e agradeço pelas palavras e pela parceria, o André e o Daniel, né, que viabilizaram para nós também, né, a gente desejava muito colocar esse projeto para frente e chegar nesses resultados. O CPEA é constantemente, né, cobrado pelo público, né, sobre PIBs de cadeia, em especial da soja, que é uma cadeia que está aí no centro de várias discussões, então essa parceria possibilitou que a gente viabilizasse esse projeto, e agradeço também o professor Geraldo, né, como sempre, deu uma aula, né, todas as minhas conversas com ele são uma aula, a gente aprende demais, e eu vou trazer as principais informações, né, como professor gosto de falar muito, então já me avisaram aqui para ser sucinta, focar no principal, e logo depois dessa coletiva, o material completo, ele vai ser disponibilizado, com todos os resultados, né, são muitas páginas, seria maçante passar isso tudo aqui para vocês numa coletiva, mas quem tiver interesse, isso vai ser divulgado rapidamente, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela.
Bom, então, como eu disse aqui, eu vou passar nessa apresentação bem rapidamente pelo projeto, né? Acho que ele já foi muito bem introduzido pelo André, pelo Daniel e pelo professor Geraldo. Aspectos metodológicos, apenas aqueles que são essenciais para vocês entenderem o que eu vou apresentar depois, e então a gente foca realmente nos principais números de PIB, emprego e comércio exterior que foram gerados, tá? Se em algum momento a minha apresentação cair, alguma coisa, vocês me avisam, por favor. Bom, isso aqui é o que vocês três já disseram, né? A gente tem uma cadeia que, agora que a gente mediu, a gente pode dizer é a primeira em geração de PIB dentro do agronegócio, é a primeira em geração de divisas dentro do agronegócio, e nós vimos, né, que se tornou também uma grande empregadora no Brasil, a cadeia da soja do biodiesel. E isso pede, né, que existam informações que auxiliem aí nas discussões, né, que envolvem essa cadeia, e o projeto teve, então, esse objetivo, né, gerar esses dados macroeconômicos, e a gente quer, né, claro, a Biov e a CPEA também farão muito uso desses dados nas nossas próprias análises, a gente nem tem mãos suficientes para analisar tudo que se pede, né, em termos de questões relevantes para a cadeia, então queremos também que, né, todos os interessados façam o melhor proveito possível desses dados. A gente vai estar sempre à disposição para esclarecer dúvidas, né, que surjam em relação à metodologia e tudo mais. Então, o nosso objetivo é que os dados sejam úteis, auxiliem, né, tanto em formulação de política, como foi dito, mas qualquer tipo de decisão no setor privado também, a gente acredita que esses dados podem ser importantes. E que dados exatamente a gente está falando, né? Dados de PIB, sobre 3 óticas, né, que eu vou explicar brevemente daqui a pouco, volume, preços e renda real serão disponibilizados, informações de emprego, né, então dos 99 milhões de ocupados no Brasil, quantas pessoas estão de fato dedicadas, ocupadas nas atividades da cadeia da soja do biodiesel, qual é o perfil dessa mão de obra, né, em termos de formalização, de qualificação, né, olhando aí para a escolaridade, participação da mulher e rendimentos do trabalho também, e comércio exterior, né, exportações, importações, saldo, quem são os principais destinos, regiões de origem, né, acompanhamos todos esses dados também no nosso relatório. E alguns aspectos metodológicos, tá? Como já foi colocado, para mensurar PIB e emprego, nós utilizamos a metodologia que é própria, né, desenvolvida aí pelo CPEA. É uma metodologia que a gente pode dizer que ela é bastante consolidada, né, no caso do PIB, por exemplo, ela é aplicada desde 1990, o desenvolvimento do emprego é mais recente, mas também tem aí alguns anos, né, desde 2017 a gente vem fazendo isso, então essas metodologias já passaram aí por longos processos de melhoria, de consolidação, e um dado importante, que eu sempre acho importante trazer, é que nós temos há várias formas de você calcular um PIB de um setor, mas o que o CPEA faz é lastrear essas informações do IBGE, né? Então, temos ali as informações oficiais do Brasil, de contas nacionais, que o IBGE divulga, a gente encontra a cadeia ali dentro, né? E isso é importante para a gente ter comparabilidade. Então, vocês poderão pegar os dados de PIB da cadeia produtiva que nós vamos divulgar e comparar com o PIB do Brasil ou de outros setores que o IBGE esteja divulgando, né, sem problemas. Então, nesses 2 casos, estamos aplicando, claro, com várias adaptações, né, quando a gente focaliza em uma cadeia, adaptações são feitas, decisões são tomadas, mas são os critérios metodológicos que o CPEA já vem aplicando há bastante tempo. E entre esses critérios, né, uma questão importante, que é o que a gente faz aqui no CPEA, quando olha para o agronegócio como um todo também, é olhar para a cadeia como um todo, como o professor, o André e o Daniel já destacaram, né? A gente calcula esse PIB e esse emprego olhando para a cadeia desde o seu início, que vem antes da porteira, passando pela agricultura, pela indústria e contabilizando também o que é gerado de renda e de emprego
dos serviços, né, que são prestados para que todo esse processo também ocorra, né, vários serviços são prestados para que seja viável que essa cadeia se desenvolva. E especificamente na cadeia que a gente está estudando, os dados que eu vou apresentar em sequência, eles seguem exatamente essa estrutura, tá? Então, existe um segmento de insumos, o que está computado aqui é indústrias que produzem insumos para a produção de soja, é isso que está computado, então fertilizantes, defensivos, energia, parte desses setores está aqui, uma parte relativa ao que eles fornecem para a soja, a própria produção no campo, né, agrícola de soja, e na parte industrial dessa cadeia, nós temos os dados desagregados, sempre que possível, né, para essas 3 indústrias, né, óleo e farelo, ou esmagamento e refino, daí aqui eu quero fazer um destaque, né, que quem acompanha o setor de perto pode estar acostumado a ver o esmagamento separado do refino, em dados e estatísticas. A gente seguiu aqui a anotação do IBGE, né? Então, quando eu falo de óleo e farelo, esmagamento e refino, o refino está aqui dentro também nesses números. O setor de biodiesel, e aqui uma outra particularidade, né? Que todo o setor de biodiesel está computado aqui dentro da cadeia da soja. Isso foi uma opção metodológica, né? Decidida em conjunto com a Biov, por conta de haver esse interesse em olhar para o setor como um todo, embora só uma parcela do biodiesel venha do óleo de soja, né, há outras matérias-primas importantes, mas o óleo é a maioria, e a gente optou por colocar esse setor inteiro aqui na cadeia, dado o interesse de acompanhá-lo em sua totalidade. E a indústria de rações, aí nós seguimos o que o CPEA tradicionalmente faz, a gente decompõe essa indústria, uma parte da indústria de rações está aqui na cadeia da soja e do biodiesel, o restante dela fica na cadeia do milho, né? Então, aqui está só uma porção da indústria de rações. E quando a gente fala em agroserviços, acho só importante explicar um pouquinho também, porque como vocês vão ver, é um segmento importantíssimo em geração de PIB, em geração de empregos, né, assim como é na economia brasileira, né, 70% do nosso PIB é o setor de serviços, isso ocorre também nas cadeias produtivas, ocorre no agronegócio como um todo, é um setor predominante, e muitas vezes o que vem em mente é só o aspecto mais logístico, né, e de fato ele inclui aqui comercialização, armazenagem, transporte, mas inclui também outros serviços que são prestados ao longo desse processo produtivo, né, seja para a agricultura, seja para as indústrias, né, como atividades financeiras, de consultoria, jurídicas, contábeis, desenvolvimento de sistemas, enfim. Na nossa metodologia tem a lista lá exata, né, do que a gente considera aqui como agroserviços, tá? E um último detalhe aqui que a gente está computando essa estrutura, que não necessariamente é tudo, né? Por exemplo, o glicerol, ele ainda não faz parte da nossa mensuração, fica para uma agenda aí de pesquisa futura, tá? E eu preciso colocar mais um detalhe metodológico, porque aqui há um potencial, para quem já acompanha o PIB do agronegócio que nós fazemos com a CNA, de ter alguma confusão. Quando a gente calcula o PIB, vários indicadores diferentes que reportam esse comportamento do PIB sobre perspectivas diferentes são gerados, né? E no trabalho que nós fazemos com a CNA, no PIB do agronegócio, né, esses relatórios são divulgados já há bastante tempo, o que nós analisamos é esse chamado PIB renda, e aqui no projeto com a Biov, da cadeia da soja do biodiesel, nós optamos por usar um outro indicador de PIB, que é o indicador de PIB volume. Depois também, quem tiver interesse, isso está tudo explicado com muito mais detalhe na metodologia, mas eu acho legal falar rapidamente. O PIB volume, ele é similar ao que o IBGE faz quando acompanha o PIB brasileiro, né? Então, quando a gente fala que o PIB brasileiro cresceu 2% ou caiu 2%, é uma medida de volume de PIB, e aqui no projeto com a Biov é disso que a gente vai estar falando, né? Se eu falar que o PIB da cadeia da soja do biodiesel cresceu ou caiu, é uma magnitude em volume, né? Algo como um volume de produção, né? Para ser um pouco mais simples. E com a CNA,
há um interesse diferente de entender como está a renda real do agente do agronegócio, então a gente põe no cálculo também o comportamento dos preços, tá? É uma diferença importante de interpretação das variações que vão ser divulgadas, tá? E o nosso foco aqui, então, é o PIB volume. Os dados de emprego, só um destaque, né, tudo que a gente faz metodologicamente é em cima dos microdados da PNAD contínua do IBGE, essa é a base, né, do estudo de emprego que a gente utiliza. Há outras fontes, né, por isso que eu quis destacar isso aqui. E em relação ao comércio exterior, aqui não foi feito nenhuma inovação, não foi criado nada, né? A gente quis trazer o comércio porque faz parte, né, da conjuntura, para a gente ter um quadro macroeconômico completo, mas nada foi criado nesse sentido. A gente está trabalhando com os dados do Comexstat, analisando o complexo soja tradicional ali, né, uma soja in natura, farelo e óleo, e acompanhando também o desempenho em termos de comércio do glicerol, do biodiesel e da proteína de soja, tá? Então, toda essa metodologia muito mais detalhada, a gente procurou ser o mais transparente, né, como o Daniel falou, possível. Pode surgir dúvida mesmo assim, e quem tiver dúvida pode nos escrever, mas vai estar disponível, então, no site do CPEA, tá? Bom, vamos ao que interessa aqui, então, aos principais resultados que a gente obteve com a parceria, começando pela parte de PIB. Em 2022, né, que foi o ano final ali da nossa série histórica, o PIB total da cadeia da soja do biodiesel chegou nesse valor bastante expressivo, né, 673,7 bilhões. Isso significa muita coisa, né, e ao longo desse período que a gente analisou, a cadeia ampliou o seu espaço dentro do agronegócio, dentro da economia brasileira. Aqui embaixo a gente tem essas duas relações, né, o PIB da cadeia sobre o do agronegócio, e uma proporção, né, o PIB da cadeia sobre o PIB brasileiro total. Hoje em dia, né, pegando 2022, 27% do agronegócio vem da cadeia da soja, e do biodiesel, né, e sabemos o quanto o agronegócio é representativo no nosso PIB total, de tal forma que 7% do PIB brasileiro, o PIB da cadeia da soja, do biodiesel, né, representou 7% de todo o PIB brasileiro em 2022, são números bem significativos. E olhando para desempenho ao longo do tempo, como eu falei para vocês, né, estamos olhando aqui o PIB volume, e o volume dessa cadeia cresceu 58% nesse período aí de pouco mais de 10 anos, né? Para a gente ter uma referência, o agronegócio cresceu 8% nesse mesmo período, a economia brasileira cresceu 12%, então realmente a cadeia da soja do biodiesel teve um desempenho muito superior em termos de PIB, e como nós estamos olhando essa medida de volume, né, que é o volume, assim como o IBGE olha, o que isso significa é um aumento bastante consistente, até se a gente observa a dinâmica, né, temos algumas quedas que são momentos de quebra de safra, mas a tendência é bastante consistente de crescimento, e significa que a cadeia, então, aumentou né, consistentemente e expressivamente a sua disponibilização de bens, né, de produtos in natura e industrializados para o consumidor final, seja ele o brasileiro ou a exportação, né? E olhando para a distribuição desse PIB entre os segmentos que compõem a cadeia, segundo aquela estrutura que eu mostrei, estão aqui os resultados, né? Como eu disse, os agroserviços, eles têm esse destaque, né? Esse é o padrão quando a gente observa cadeias ou o próprio Brasil. O PIB gerado, né, então 42 bi aqui para insumos, 192 bi para soja e um total de quase 77 bilhões a mais que são gerados na etapa de processamento, tá? Depois tem toda aí uma discussão mais profunda sobre isso no relatório que vocês podem dar uma olhada. Um dado que acho que quem acompanha o setor já podia prever que isso ia acontecer, né? E nós medimos aqui,
é que ao longo desse período, se a gente olha para o início da série e para o final, a soja, o segmento primário ou a agricultura dentro da cadeia, ela ganhou espaço, né, ela ganhou participação aqui dentro do PIB da própria cadeia, de uns 5 pontos percentuais aqui, ao mesmo tempo em que a indústria perdeu um pouco de espaço, né, de 14,3% para 11,4%, e isso reflete aquela dinâmica que a gente já conhece também, de que a produção do campo ela tem crescido de forma mais acelerada do que o processamento, e uma forma da gente enxergar isso, né, são dados compilados pela própria Biov, que nós utilizamos, é esse crescimento, aqui a linha branca, né, é a participação das exportações no total da produção de soja, e essa participação foi crescente ao longo do período, né, um crescimento mais acelerado, então, da produção no campo do que do processamento, isso a gente vê aparecendo também em termos de emprego, né, vou mostrar aqui na sequência para vocês. Bom, em relação aos empregos, o número, né, o número final aí de 2022 também é bastante significativo. A cadeia como um todo gerou um pouco mais de 2 milhões de ocupações em 2022. É um número significativo e representa um crescimento de 80% frente ao início da nossa série, no número de pessoas empregadas, né, nessa cadeia. A gente sabe que a cadeia da soja e do biodiesel, se a gente observa como um todo, não é uma cadeia muito intensiva no uso de trabalho, né? A indústria geralmente não é tanto, e dentro da agricultura, a soja também não é uma cultura que se destaca pelo uso de trabalho, né, como fator de produção, mas por conta da sua dimensão e desse crescimento muito acelerado da cadeia, né, a gente vê ela se tornando também uma grande empregadora dentro do agronegócio. Aqui estão as participações, né, como na mesma lógica, dentro do agronegócio e dentro do total de pessoas ocupadas do Brasil também. Hoje, né, então foi crescente essa participação, compatível com esse crescimento acelerado da cadeia, e hoje, aí, cerca de 11% de todos os empregos, ocupações, né, não só empregos, mas de todas as ocupações do agro estão na cadeia da soja e do biodiesel, representando cerca de 2% de todas as pessoas trabalhando no Brasil, né, podemos dizer que elas estão na cadeia aqui em estudo. Em termos de distribuição, parecido, né, com o que a gente já viu, a maior parte fica em serviços, aqui até mais intensamente do que no PIB, né, porque o setor de serviços, sim, tem esse uso bastante intensivo do trabalho. Interessante também o dado da soja, né, mais de 500 mil pessoas trabalhando na soja, ela se torna a quarta ou quinta maior cultura individual a gerar empregos, né, no agronegócio, mesmo sendo uma cultura já bastante mecanizada e modernizada por conta da sua dimensão, e mais 72 mil empregos sendo gerados na etapa de processamento, tá? Esse dado é similar àquele gráfico de pizza, né, que eu mostrei para vocês, só para destacar o que eu já comentei, né, em termos de composição da força de trabalho, também a gente vê a soja ganhando espaço, passando de 19% para 25% das ocupações, frente a alguma redução relativa, né, porque tanto em termos de PIB quanto de empregos, houve aumento para todos os segmentos, tá, para a indústria, para insumos e para agroserviços, mas relativamente, como a soja cresce de forma mais acelerada, ela ganha espaço dentro aí da composição da força de trabalho. Em relação ao perfil da mão de obra, né, são muitos dados, daria para a gente ficar um tempão conversando sobre isso, eu quis trazer só as informações principais que a gente percebeu. A cadeia produtiva ela é mais formalizada que o agronegócio, né, a proporção de empregos com contrato, né, com carteira de trabalho, ela é maior.
a discrepância é bem grande quando a gente compara a soja com a média da agropecuária, mas na agroindústria também, a agroindústria da cadeia produtiva, ela tem uma formalização maior do que a média da agroindústria brasileira. O outro parâmetro que a gente acompanha, né, a participação da mulher, a questão do gênero. Nesse caso, a cadeia reproduz o que a gente vê no agronegócio, ela tem uma participação feminina baixa, né, foi de 34% em 2022, 34% dos trabalhadores da cadeia produtiva eram mulheres, né, no Brasil isso é 43%, então é uma cadeia ainda com uma participação feminina baixa, e isso principalmente na soja também, né, que dentro da porteira a participação da mulher é menor ainda no mercado de trabalho. Em relação à escolaridade, os dados chamaram muita atenção, porque aqui é uma tentativa de uma medida de qualificação do trabalho, né, e ela é bastante superior na cadeia, se a gente compara com a média do agronegócio, e cresceu muito nesses 10 anos que a gente analisou, esse nível médio de qualificação. A gente vê uma entrada bastante significativa de trabalhadores com ensino superior na cadeia produtiva, e não foi só um movimento estrutural da economia, porque isso aconteceu de forma bem mais acelerada na cadeia produtiva do que aconteceu na população ocupada do Brasil. Então, é um reflexo também dessa dinâmica de modernização que a gente tem visto na cadeia da soja e do biodiesel. E até como um reflexo dessa característica, né, se nós olhamos para os rendimentos do trabalho, é uma cadeia produtiva que paga muito bem comparativamente ao agronegócio. Em 2022, né, o salário médio na cadeia superou em 30% o salário médio do agronegócio brasileiro, tá? Em relação ao comércio exterior, eu vou falar muito pouco, porque, como eu disse, não geramos nada inédito aqui, são dados que vocês conhecem, mas acho que tem duas informações que são importantes para a nossa história aqui, né, que os dados têm mostrado. Primeiro, um cenário geral das exportações, aqui a gente tem a evolução do valor exportado, claro, né, temos oscilações aí, à medida que tem problema de safra, variações de preço, mas a tendência também é de crescimento, chegando num recorde em 2022, nós exportamos, né, quase pouco mais de 61 bilhões de dólares, e colocando aí, como eu tinha falado no começo, essa cadeia produtiva como a principal exportadora do agro. E isso é importante, né, até uma tese que é defendida já há bastante tempo pelo professor Geraldo, ele poderia falar muito melhor do que eu, mas essa possibilidade de exportações crescentes é uma alavanca importantíssima para que esse crescimento em PIB, em emprego, que a gente tenha visto, que a gente viu nos dados, tenha ocorrido, né? Então, exportações crescentes e produtividade seriam os dois fatores que fazem cadeias agropecuárias brasileiras terem um desempenho acima, né, da média. Então, esse desempenho foi importante para o que a gente observou em termos de PIB e de empregabilidade. Mas eu acho sempre importante trazer também, né, quem conhece o setor, estou falando uma informação super conhecida, mas para quem não acompanha muito, muitas vezes a cadeia da soja e do biodiesel é colocada como uma cadeia apenas exportadora, e não é bem isso, né? Tem uma parte importante dessa produção que fica aqui também no mercado doméstico, né? Esses dados mostram a parcela das exportações em relação à produção em 2022 e principalmente nos subprodutos, né? Muito da produção é utilizada para abastecer aqui o mercado doméstico, e mesmo assim a cadeia é a primeira em desempenho em termos de exportação dentro do agronegócio. E, por fim, como o Daniel falou, esses dados, eles permitem, né, trabalhados um pouco, eles permitem a gente ter uma ideia dos impactos do processamento, eu já vou explicar como, tá? Quando nós calculamos o PIB e o contingente de trabalhadores nos agroserviços, isso vem da onde, né? Isso vem exatamente da relação das atividades da cadeia produtiva
da soja e de cada etapa, cada setor industrial, com o setor de serviços da economia brasileira. É por meio dessa relação de uso, né, entre esses setores, que nós conseguimos mensurar esses agroserviços de forma macroeconômica. Então, a gente pode fazer o processo inverso, né, e distribuir esses números dos agroserviços entre as atividades da cadeia produtiva que foram responsáveis por gerar esse número, né, digamos assim, não sei se eu estou sendo clara, acho que nos dados ali vai ficar um pouco melhor. Mas quando a gente faz essa distribuição do agroserviço pelas atividades que são responsáveis por gerar esse contingente, isso nos dá uma estimativa, né, de como, por exemplo, a própria soja ou a indústria do esmagamento contribui de forma direta, então, claro, né, cada atividade gera ali PIB, emprego, à medida que produz, mas essas atividades, elas também demandam e movimentam serviços na economia, então, de forma indireta, via agroserviços, mais empregos e mais PIB é gerado, né, quando essas atividades produzem, as atividades não atuam isoladas, né, do resto da economia. Então, nós fizemos esses cálculos, né, para captar as contribuições direta e indireta, e relativizamos esses valores por tonelada ou por 1.000 toneladas para possibilitar uma comparação melhor entre os números, né. No caso do PIB, o raciocínio é o seguinte, né, aqui a gente está olhando para a agricultura. A agricultura, diretamente, aqui em verde, para cada tonelada de soja que foi produzida, foi gerado um PIB de R$ 1.494. À medida que a agricultura produz, ela movimenta agroserviços na economia, então, indiretamente, via agroserviços, para cada tonelada produzida, mais R$ 1.220 foram gerados, totalizando R$ 2.714. E a gente pode fazer o mesmo procedimento para a agroindústria, né? Aqui, para cada tonelada de soja que foi processada, né, e aí essa tonelada passou pelo esmagamento, passou ou não pela indústria do biodiesel, né? A gente está olhando aqui para o total, mas para cada tonelada de soja que foi processada, foi gerado diretamente um PIB, indiretamente via serviços mais PIB, totalizando R$ 5.506 para cada tonelada de soja processada, né? Então, é uma medida, como se fosse um impacto, né, uma medida de impacto, que em PIB, o processamento, ele gera 107%, pouco mais que o dobro, né, do que se gera quando a soja está sendo produzida, tá? E a gente pode fazer exatamente esses mesmos cálculos, mas aqui olhando em termos de empregos para cada 1.000 toneladas, e o resultado, ele, em termos de multiplicador, ele fica parecido, né? No processamento, cada 1.000 toneladas que são processadas geram por volta de 16,7 empregos, mais ou menos o dobro do que é gerado quando a soja é produzida, tá? Então, filtramos ali alguns dados que a gente considerou essenciais do relatório. Quem tiver curiosidade pode acessar esses dados, eles vão estar disponíveis, pode nos pedir também que a gente encontrar, que a gente mostra. A equipe, acho que vocês quase já conheceram todo mundo, exceto os demais pesquisadores aqui do CPEA que não falaram, né, mas que contribuíram para o trabalho, o Rodrigo, a Fernanda, o Arley e a Adriana, que são todos pesquisadores da equipe macroeconômica, e trabalharam também, deram sangue aqui pelo projeto. Vocês, né, eu e o professor Geraldo falamos com vocês, e tivemos o apoio financeiro e técnico da Biov, novamente agradecendo o Daniel e o André por viabilizarem esse projeto. E é isso, finalizo a minha apresentação, pessoal. Então, Nicole, muito obrigado. Realmente são dados inéditos, dados bastante robustos da cadeia da soja e do biodiesel. A maioria de vocês já conhece o trabalho da Biov, conhece o trabalho do CPEA, sabe esse trabalho incessante que a gente tem para mostrar a importância da cadeia da soja, mostrar a importância do biodiesel, né? A gente está numa cruzada pelo biodiesel,
agregar valor aos produtos da soja, e o biodiesel realmente vem a somar também, né? A gente, às vezes, olha muito a questão de preço e não do valor do biocombustível, e eu acho que aqui a gente tem um raio-x aí da indústria, né, da cadeia produtiva, que nos ajuda aí com bastante conteúdo nessa defesa. A partir de agora, a gente abre para algumas perguntas. Então, quem tiver perguntas, por gentileza, levanta a mão, a gente vai liberando aqui o áudio, né, para que essas pessoas consigam fazer aqui as perguntas, tá? Mauro Zafalon, por gentileza. Nicole, logo de início, a soja é o principal produto disso. E você colocou lá no PIB, não vou ter o dado exato, mas era coisa de 191 bilhões, mais ou menos. E você colocou ali no agroserviços 360, alguma coisa próxima aí. Você passou rapidamente esses dados. A memória está boa, é exatamente isso. Então, aí eu pensei assim, caramba, como a soja é tão pouco em relação ao resto da cadeia. E agora, ao especificar emprego, ao especificar industrialização, parece, me corrija se eu estiver errado, que isso tudo vem de uma agregação de valor no desenrolar da cadeia, é isso? Esse valor de bem superior do agroserviço, da agroindústria, em relação à origem da soja de 191 bi só. Na verdade, Mauro, sim, tá correta a sua constatação, 192 é bastante coisa, né? Se a gente pensar que o PIB total da agropecuária nesse mesmo ano foi 670, né? Então, a soja aí tem uma parcela muito grande. E os agroserviços, eles são grandes mesmos, né? A maior parte do PIB gerado na nossa economia vem dos serviços, e a gente está pegando uma partezinha desse setor gigantesco, que é 70% do PIB brasileiro, e trazendo para a cadeia produtiva segundo essas relações que esse setor, e aí, novamente, não é só comércio e transporte, né? Mas tudo que é tipo de serviço que é prestado, para a soja e também para as agroindústrias, né? Nas agroindústrias, nós temos 3 etapas sucessivas de processamento ocorrendo, né? Produtos sendo transportados, comercializados, usando agroserviços. Inclusive, essa relação com agroserviços, ela é mais intensa na indústria do que ela é na soja, né? No dentro da porteira. Eu acredito, não sei se eu consegui te explicar bem, mas é isso que explica esse resultado tão significativo, que você considerou grande, né, comparativamente à própria soja dentro da porteira. Tá bom, muito obrigado. De nada. Zapa, você está no mudo. Perdão, pessoal. Quem levantou a mão aqui foi o Fábio Trigueirinho, a nossa personalidade aqui da soja. Fábio, obrigado pela presença e fica à vontade aí para fazer a sua pergunta. Bom dia. Eu vou iniciar pelo final, mandando um grande abraço para o Mauro Zafalon, para o Antônio Resch, que eu vi que estão aí participando, são amigos de longa data. Mas o que eu queria realmente, primeiro, é parabenizar a iniciativa aí da Biov de, em parceria com a Exalc, com o CPEA, né, desenvolverem esse estudo, porque eu acho que é muito importante trazer essas informações todas aqui, é muito realmente educativo até essa apresentação do professor Geraldo, né, de explicar de uma maneira objetiva, simples, a importância estratégica da Biov, da soja para o país, né? É uma cadeia realmente muito importante, as pessoas não percebem muitas vezes esse nível de emprego, a questão de que é uma cadeia que está muito ligada à proteína, que até não foi falado muito, mas a gente tem uma avicultura, suinocultura aí muito forte também em função da disponibilidade de grandes quantidades
de farelo de soja a um preço bem competitivo, né? Então, hoje eu fico muito feliz realmente de ver esse trabalho, porque acho que é muito importante. E eu fiquei um pouco de dúvida, Nicole, só em relação à participação de 7%, 8% da cadeia no PIB, né? Que você mostrou lá e comentou. Esse valor 7, 8, olhando ali o gráfico, até ele sai um pouquinho mais para cima, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que talvez porque vocês tenham utilizado talvez preços mais recentes, os preços muito altos, talvez tenham jogado um pouquinho acima do histórico. Não sei se é isso, eu queria te consultar se realmente a base de preço que foi tomada é bastante recente e que poderia estar ocorrendo isso, porque nós estamos num momento, principalmente o ano passado, foi um ano ainda de preços muito elevados, né? Com certeza, Fábio. Foi, aliás, um prazer conhecê-lo, né? Acho que eu que não te conhecia aqui ainda em relação... Meu filho, o Giba Neles, que é exalquiano também, falou que foi contemporâneo. Ah, que legal. O Giba eu conheço. O seu comentário está certíssimo, tá? Quando a gente faz... Existem várias formas de comparar dois PIBs. A gente opta por deixar os dois em valores correntes para não ter que tomar uma referência de preço, né? Se eu tomasse a referência atual, fica essa participação mais elevada mesmo, porque os preços subiram muito nesse biênio 2021, e esse valor seria diferente se a gente tomasse uma referência de preço mais antiga. Então, são comparações de valores nominais, isso impacta no PIB a participação que mudou de patamar, tá correto? Ok, obrigado. Zapa, só acrescentar uma coisa aqui para dizer que é muito importante ter esses dados, porque o Trigueirinho sabe o quanto ele sofreu nas nossas mãos quando nós procurávamos esses dados, e ele não tinha muita resposta para isso. Inclusive de emprego também, né? O dado é realmente impressionante, fabuloso. O dado de emprego é menos sensível a essas oscilações, né? Então, a gente vê que ali o crescimento ele foi mais bem comportado, né, comparativamente à participação em PIB. Mas, inclusive, foi ótimo você ter comentado isso, é bom que fique claro para todo mundo. Obrigado, viu, Fábio? Ok. Obrigado. A próxima pergunta aqui é do Euler Silva. Euler, bom dia, obrigado pela presença, por favor. Tá com o microfone desligado, Euler. O microfone está aberto, mas realmente não está saindo o áudio dele. Alô, oi, tá saindo? Agora sim. Agora sim, Euler, obrigado. Eu que agradeço, magnífica apresentação, trabalho aí, essa iniciativa da Biov, Exalc, CPE. É só uma questão que eu tenho em cima desses dados apresentados, e a gente vê que a cadeia da soja, a importância dela na economia brasileira, e, no entanto, nós temos a exportação da soja in natura, que ela supera em muito aquela processada, e esses dados que a Nicole apresentou, a professora Nicole, mostra que se a gente fizesse esse processamento de alguma forma, essa agregação de valor e o PIB gerado seriam valores extraordinariamente mais altos. E a gente sabe de porquê de algumas impedimentos, mas o que poderia se fazer em todos os sentidos para que houvesse um maior processamento, para esse valor ficasse no Brasil e não gerasse emprego fora do Brasil, que a gente tivesse mais disponibilidade de proteína e de óleo dentro da nossa fronteira e exportar esse produto manufaturado. Qual que é a iniciativa, qual que é o impedimento, o que se pode fazer para que isso aconteça? Obrigado. Eu vou só começar aqui, Euler. Com certeza, acho que uma das mensagens da apresentação era essa, né? Aqueles dados finais de impacto, eles mostram
é um dado calculado com base em 2022, mas ele mostra esse potencial de PIB e emprego que está deixando de ser gerado para cada tonelada que é processada. Aqui, como tecnicamente falando como CPEA, foi até aí que a gente avançou, a gente não chegou a fazer uma avaliação de políticas para que eu possa te responder isso com dados, né? Mas eu tenho certeza que o Daniel e o André vão poder falar muito melhor sobre esse assunto do que eu, né, Daniel? Se você quiser completar, professor Geraldo também, né, que conhece o agronegócio aí com uma lupa, se quiser fazer algum comentário. André, você quer comentar? Pode falar, Daniel. Se for o caso, eu complemento. Não, perfeito. Bom, o nosso ver, tem muitas questões aí que impedem, né, esse aumento do processamento de soja no Brasil. São desde questões internas, mas também questões externas. Acho que, para começar, né, nós temos questões ainda tributárias ainda para ser resolvidas, né, sempre, de forma a garantir que a indústria ela tenha condições de competir, de agregar valor, mas a gente também está falando de questões na parte da logística, que precisa ser ampliada, a gente precisa aumentar a competitividade dos nossos produtos no mercado internacional, e sem uma logística ampliada, no sentido principalmente aí de mais ferrovias, ampliação do uso do modal hidroviário, e até mesmo maior eficiência do rodoviário, a gente fica com essa questão do transporte mais limitado, né? Eu acho que do ponto de vista também da política pública, a gente teve esse ano aqui uma excelente notícia com a retomada da mistura gradual do biodiesel. O biodiesel ele é um vetor de agregação de valor no Brasil porque ele gera muita demanda por óleo vegetal, por gorduras. Então, isso naturalmente estimula o esmagamento de soja, aumenta a oferta de farelo e, portanto, gera também oportunidades tanto para que esse farelo seja usado aqui no Brasil, na indústria de proteínas animais, quanto ser exportado. A gente vê aí o quanto que é importante o Brasil ele ter uma indústria que agrega valor, que oferece farelo de soja, porque isso propicia que a gente também tenha cadeias produtivas de proteínas animais muito competitivas, né? O Fábio comentou agora do preço competitivo do farelo, e é justamente isso. A gente tem, com uma indústria competitiva, a gente consegue oferecer para os nossos consumidores o farelo ao preço, né, mais baixo possível, né? O nosso consumidor vai pagar os custos de transporte, seguros internacionais, o nosso consumidor interno ele vai receber esse produto ali na porta da fábrica, né? Muito mais vantajoso, né? E também questões internacionais. A gente vê um crescimento muito forte das exportações de farelo de soja para países do Sudeste Asiático, isso é muito importante, então já até superando os países da União Europeia, mas a gente tem um potencial ainda muito grande de crescer. A gente espera que nos próximos anos, grandes consumidores de oleaginosas, como é o caso da China e da Índia, possam também vir a ser importadores e consumidores do farelo de soja brasileiro. Isso passa naturalmente por acordos internacionais, por redução das barreiras tarifárias, e também por maiores acordos na parte sanitária, né, como foi o caso que foi recentemente feito com a China. Então, é um conjunto de medidas que precisa ser feito para que a gente possa fazer com que a indústria ela alcance todo o seu potencial. Só para finalizar, tudo aquilo que vier de imediato, a gente puder já ter, no sentido de um arco, de um horizonte, né, de planejamento para a parte de biocombustíveis, principalmente biocombustíveis ciclo diesel, né, que possam substituir o diesel mineral, que hoje a gente está importando muito, vão já agregar de imediato essa perspectiva para a indústria, para agregar mais valor, investir, gerar empregos e renda. Perfeitamente, Daniel. O professor Geraldo, acho que gostaria também de fazer uma exclamação, né, doutor, professor, por gentileza. Tá, obrigado. Eu ainda naquela linha que comecei dos estigmas, né, eu volto aqui a tentar dar o meu ponto de vista. Existe esse estigma de que
os produtores, o setor de soja só exporta commodities, né? Não agrega valor. Dá a impressão que a gente está querendo, né, talvez por preguiça, exportar o grão, tá? E se livrar dele logo e mandar para fora, né? Quando, na verdade, né, o fato, há uma irracionalidade mundial quando há comércio de matérias-primas, tá? Então, eu que fui professor de comercialização há muito tempo, né, a primeira coisa, eu começava a aula sobre processamento, eu dizia, o processamento tem que se dar na região de produção, tá? Por quê? Porque se você transportar farelo, óleo e tal, o custo logístico, né, você não vai ficar transportando água e outras partes que vão ser desperdiçadas. Então, você tem que processar o quanto antes para transportar o produto processado. Se você fizer qualquer cálculo aí, vai se chegar à economia que acontece, né? Mas, por outro lado, há um viés. Todo mundo quer se industrializar. Agora o Brasil está falando em se industrializar, reindustrializar, neo-industrializar, essa coisa, né, de esse viés. E outros países também. Então, é um absurdo, né, que a China compre tanto grãos de soja para processar lá. O desperdício de recursos econômicos, que é você fazer isso, é totalmente uma perda líquida para a sociedade mundial, né? Mas há essa obsessão. Se nós comprarmos os grãos do Brasil, vamos agregar valor aqui. E não coloca na conta o quanto que está pagando para levar o grão, em vez dos produtos já processados, usando toda essa logística internacional, né? Então, como o Daniel falou, um problema de mudar a mentalidade das pessoas, das discussões, etc. Mas eu acho muito difícil os demais países, os países importadores, abrir mão dessa obsessão pela agregação de valor, né, parcial, uma visão parcial, porque não está se vendo, né, que a sociedade importadora, a China e outros países, a sociedade ganharia muito mais, a sociedade lá dos países ganharia muito mais, tá, se já comprasse os produtos processados do Brasil. Mas estou chamando de obsessão pela industrialização a qualquer custo, né, leva a isso, e é muito difícil. Há um grande esforço da nossa diplomacia da área agrícola, agronegócio, tá, nossos adidos, batalhando por isso, mas é uma batalha inglória, né, porque para os países, para os governantes, né, calcular esse percentual da indústria no PIB como um número crescente é muito importante, né, apesar do meu ponto, na minha análise econômica ser extremamente errada. Obrigado, professor. Nessa linha de comércio internacional, uma pergunta aqui que pode ser tanto para o Daniel quanto para o André. Foge um pouquinho, mas ainda dentro dessas relações internacionais. A Marcela Caetano, da AgriCensus, ela pergunta aqui em relação à Argentina, né? Como a seca, já é um assunto de safra, Daniel, não tem como escapar, viu? Como a seca na Argentina pode estimular a demanda do país vizinho, tanto por farelo quanto por grão, em termos de volume, e se há alguma preocupação com a capacidade de pagamento dos argentinos devido à escassez de dólar. Podemos comentar alguma coisa a respeito? Bom, eu acho que a quebra de safra lá já está acontecendo já há algum tempo, né? E nessa última safra aqui ela foi ainda mais severa, né? Então, uma pena, né? Porque a gente vê que a Argentina precisa muito, né, dessas receitas de exportação, e isso prejudica demais, né, a macroeconomia do país. Olhando aqui o nosso setor, o Brasil ele tem conseguido crescer e suprir volumes cada vez maiores, né, de soja,
tomando mercados, né, principalmente, não apenas da Argentina, mas também dos próprios Estados Unidos. O Brasil ele cresceu demais em diversos países do mundo, aí, ampliando as exportações. No caso específico da Argentina, a quebra foi bastante severa e deve ter estimulado até um comércio do Brasil com a própria Argentina para gerar maior esmagamento lá. Mas o fato é que isso acaba até fortalecendo a cadeia produtiva da soja no Brasil, ampliando, né, a área plantada, a produção, os investimentos associados, né, ao crescimento da produtividade. E no caso da indústria, o Brasil ele vai exportar mais farelo esse ano. Essa é a nossa perspectiva. A gente, muito em breve, vai soltar a nova projeção do quadro de oferta e demanda de soja, onde a gente vai divulgar os novos números, mas já adiantando um pouquinho aqui, a nossa avaliação é que isso vai estimular a questão da exportação de farelo. Bom, acho que sobre essa pergunta, acho que o que eu poderia comentar mais era esses pontos. Perfeito, não, perfeito. Aí, aproveitando aqui também a pergunta da Gabriela Brumati, que é da Agência Estado, ela quer saber se com o aumento do percentual de mistura de biodiesel nesse ano e a perspectiva de avanço nos próximos anos, se pode ampliar a participação dessa cadeia e do PIB do setor, e se já há alguma estimativa que pode ser adiantada sobre isso. Você quer responder, Nicole? Rapidamente, né, não temos estimativas ainda para 23, tá? A gente parou realmente nesse objetivo de disponibilizar os dados fechados até 22. Pelos dados que nós já... Está retornando a minha voz aqui. Pelos dados que nós já temos, tudo indica que sim, pela própria lógica do que nós mostramos aqui, diretamente o setor... se o setor de biodiesel amplia, tem esse impacto direto de geração de empregos e de PIB, ele movimenta adicionalmente como um elo a mais os agroserviços, e havendo ainda esse estímulo para o esmagamento, temos aí um segundo efeito ainda indireto, que pode ampliar essa geração de PIB e de empregos dentro da cadeia. Então, embora a gente não tenha nenhuma estimativa para isso, o nosso trabalho até aqui indica que sim, que tem potencial para que sim. Professor Geraldo, quer fazer alguma colocação ou a mãozinha da outra pergunta? Já foi, né, professor? Daniel, quer complementar? Bom, como o André levantou a mão... O André também, isso. Talvez queira falar antes de mim. Pode falar, André. Só um comentário rápido, que eu acho que as pessoas... às vezes a gente esquece de uma coisa, né? Claro que o dado da Nicole mostra a evolução, mas se a gente... do PIB, né, da soja. Mas se a gente for pegar em área plantada, a soja deve ter crescido entre 1 e 1,5 milhão de hectares por ano nos últimos 10 anos. Ninguém consegue bater esse crescimento. Então, a participação do processamento vai depender um pouco da capacidade de expansão do produtor. Que o processamento ele está crescendo e ele será acelerado com o aumento da mistura de biodiesel. E a gente acredita que ele pode até ser acelerado também por demanda internacional pelo nosso farelo. Tá? Agora, se o produtor de soja plantar muita soja, ele responde com muito mais rapidez do que a indústria. Então, às vezes a indústria está crescendo bastante, mas a soja está crescendo mais. Aí a participação daquilo que é processado acaba não crescendo em função dessa capacidade de resposta da soja. Tá? Daniel? Só complementando, né, quando a gente fala da questão do efeito do biodiesel no esmagamento, a gente não quer dizer que o biodiesel sozinho ele gera um esmagamento, mas que ele propicia uma parcela importante desse crescimento. Então, o que a gente tem observado com cálculos econométricos,
a partir do início do programa do biodiesel, essa demanda adicional pelo óleo de soja que foi gerada, ela foi extremamente importante para o esmagamento de soja. Claro que para isso também contribuiu a exportação de farelo, também contribuiu a demanda interna pelo farelo, tudo isso contribui. Mas olhando os pesos, a gente vê que o biodiesel ele desempenhou um papel muito importante. Então, ali olhando, né, o calendário que foi apresentado pela resolução do CNPE, que coloca um B15, 15% de biodiesel até abril de 2026, mas com a possibilidade de antecipação desse calendário, mediante uma avaliação do governo a respeito do setor, a gente vê com muito bons olhos a possibilidade dessa antecipação, justamente, né, para aumentar o esmagamento, a oferta de farelo e, portanto, né, o PIB, os empregos do setor. Então, a gente vê, sim, que essa demanda por óleo vegetal ela é bastante relevante para o esmagamento de soja no Brasil. Perfeitamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma observação, por favor, fique à vontade. Senão a gente já vai encerrando aqui. Lembrando que dentro de instantes, todo esse material, né, o estudo na íntegra, estará disponível no site da Abiov, que é o abiov.org.br, e também no site do CPEA. Terminando aqui, a gente já publica lá, e a turma de imprensa e alguns outras pessoas que estão cadastradas aqui vão receber o release. Zapa, fazer um comentário aqui, aproveitando. Pois não. Ô, Nicole, né, talvez a gente pudesse pensar um pouco, que agora está na moda a história da produtividade, né? Agora virou a questão da produtividade. E o termo novo que a turma está falando agora aí é da neoindustrialização. Tá? Para não falar reindustrialização, bolou o neo, né? Eu acho que era legal a gente explorar um pouco isso do lado dessa industrialização que o setor já faz e da produtividade dentro da indústria, sabe? Porque vai na linha do professor Geraldo, né? De dizer, adiciona pouco valor, mas, meu Deus, se tem uma produtividade enorme ali, como é que não adiciona valor? Está adicionando um monte de valor. Eu acho que era legal a gente trazer um pouco essa discussão também para as próximas vezes, né? Com certeza, André, isso inclusive está na agenda, viu? Já foi um ponto que o Daniel nos pediu e tá aqui na lista das próximas execuções que serão feitas. A gente vai trabalhar com isso sim. A gente tem uma pergunta do Stuart. Stuart, por favor, obrigado pela presença e pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos. Parabéns, Nicole, pela apresentação belíssima. Eu acho que a cadeia da soja, fora toda a magnitude, toda a importância que ela já tem para o Brasil, eu acho que essa cadeia aumentou muito nos últimos anos a sua importância, principalmente em relação à segurança energética, no viés da produção de biodiesel. Se a gente voltar alguns anos, a gente falava de biodiesel de 5%, de 6%, então era uma coisa meio marginal. Agora nós falamos de um biodiesel que está com uma capacidade ociosa, tem uma demanda do setor para poder, inclusive, incrementar a utilização, aumentar o blending do biodiesel no mercado. Tivemos uma grande transformação 1 ano e meio atrás, que foi a privatização das negociações, com a saída da Petrobras e o fim dos leilões. Então, é um mercado que ganha uma importância muito grande, e isso, inclusive, foi junto com a questão da guerra da Ucrânia, que aumenta ainda mais a responsabilidade do setor. E fazendo um paralelo desse mercado com o etanol, eu já posso até me considerar um dinossauro, porque participei da abertura do mercado de etanol lá nos idos de 96, 97.
quando também houve a saída da Petrobras, a privatização, a forma privada das negociações. Só que hoje no biodiesel, as discussões elas estão relativamente empobrecidas comercialmente, porque as discussões comerciais se tornaram basicamente uma discussão sobre o preço do óleo de soja em Paranaguá, e que não refletem a importância e as realidades de preço e de custos das outras regiões do Brasil. Você tem o Nordeste, Norte e Nordeste, que são extremamente importantes, que hoje estão se balizando por uma commodity que é precificada em Paranaguá. E existe uma dificuldade muito grande de derivação dessa negociação, porque o mercado não tem, de uma forma publicizada, a questão do índice de preço do biodiesel no CPEA, que é uma coisa que já foi, o mercado tem pedido isso, eu acho que é uma coisa que pode fortalecer. Nós já temos no etanol, que semanalmente é publicado o levantamento de preço. Eu acho que seria uma coisa que daria muita importância, daria muita transparência e traria para o setor alternativas de discussões comerciais junto aos fornecedores. Queria saber se do CPEA, principalmente o professor Geraldo, se tem algum projeto de abrir esses dados, de que nós possamos, através de um acesso, ou controlado ou não, mas que nós possamos ter acesso. Eu, pessoalmente, já tentei no ano passado ter acesso a essa informação de forma regular e não consegui. Gostaria de saber se tem algum projeto nesse sentido. Muito obrigado. Bem, Stuart, nós, do CPEA, certamente temos o máximo interesse em estender nossos estudos também para o biodiesel, aliás, que é uma grande expectativa de agregação de valor na indústria, na cadeia da soja, né? Nós já tivemos diversas fases de conversação com o setor, né? Porque a exemplo do que nós fazemos aí com a Biovi, que nos apoia aí, né, para nós termos nossos pesquisadores, nossos estagiários trabalhando, nós temos tentado, já tivemos em mais de uma oportunidade de conversa com o setor, tá? Mas não chegamos ainda, tá, a uma convergência, principalmente dentro do setor, né? Uma convergência para que esse tipo de trabalho passasse a ser feito, né? Então, nós temos o máximo interesse, temos as condições, temos um setor que trabalha especificamente com soja e toda a cadeia, tá? E já temos alguns estudos de biodiesel feitos desde o princípio, quando se começou a falar disso, com o Banco Mundial e outras instituições, mas ainda está faltando um acordo entre o setor e a Fundação Luiz de Queiroz, o CPEA e a Exalc, para que esse trabalho seja feito. Nós estamos prontos, de mangas arregaçadas, para começar assim que tivermos recursos e apoio do setor para fazer isso. Uma sugestão, professor, de uma etapa intermediária, se o senhor me permitir, claro. Enquanto não se tem o índice do biodiesel, publicizar o índice do óleo de soja, que muitas negociações são feitas com variação do preço do óleo de soja. E esse índice, às vezes, poucas empresas que têm acesso ao índice fechado do óleo de soja. Então, por exemplo, a nossa empresa que não tem acesso a isso, fica refém da informação de um fornecedor de dizer qual é o preço. A despeito de ter plena confiança, às vezes, com o fornecedor, isso, às vezes, interfere nas questões de compliance, governança e de segurança dos dados. Então, talvez, de uma forma intermediária, eu acho que seria muito importante se a CPEA pudesse analisar, abrir os dados semanalmente, a divulgação de preço do óleo de soja, já seria um grande avanço, já. Fica uma sugestão para o senhor puder analisar. Ótimo, eu vou verificar, estudar as possibilidades de se fazer isso, sim. O trabalho do CPEA é realmente coletar dados e transformar em informação e disponibilizar a todos os interessados. A gente vou verificar, não tem no momento exatamente se há possibilidade disso ou não, mas vou verificar e havendo, naturalmente, que vamos dar publicidade a esse dado. Muito obrigado. Obrigado, Stuart. Obrigado, professor. Ainda na linha do biodiesel, tem uma pergunta aqui do César de Castro, que ele fala o seguinte: o aumento de biodiesel no diesel tem tido reclamações
por afetar o desempenho dos motores. A transesterificação tem futuro no Brasil? Quem pode comentar? Daniel. Passamos a bola, Daniel. Obrigado. Desculpa, o nome é o César. César. É o maior prazer de compartilhar com você todos os trabalhos que estão sendo feitos, tanto no âmbito do setor, quanto no âmbito público, né, MME e ANP. Nós temos aí um conjunto enorme aí de informações mostrando que o biodiesel ele não traz esses problemas que foram alegados aí por algumas pessoas, né? A gente tem relatos de todas as etapas para compartilhar com você, desde transportadoras, temos caminhoneiros, mais recentemente uma associada resolveu fazer o uso de 100% de biodiesel na sua própria frota, 300 caminhões, né? Caminhões modernos, caminhões onde que ela depende daquilo pro tempo todo ali para transportar produtos, para receber produtos, então ela não faria isso de forma alguma se ela tivesse qualquer tipo de problema. Ela depende do transporte, né? Como mostrou a pergunta do Marcos falando para a Nicole, né? A gente viu o quanto que é importante os serviços voltados à cadeia produtiva. Então, se o serviço de transporte não funcionar, a cadeia produtiva também não funciona. Então, a gente tem plena confiança no biodiesel. E não estou falando só da especificação atual recentemente aprovada, não. Estou falando da especificação anterior, que já era uma das mais rigorosas do mundo. Com a nova especificação, então, elimina-se qualquer sombra de dúvida com relação a isso. Para finalizar, eu queria só compartilhar com vocês e com todos que têm interesse a importância de nós termos mais debates a esse respeito, mas tratando do aspecto das boas práticas na armazenagem e distribuição de combustíveis. De nada adianta um produto de altíssima qualidade sair da refinaria ou sair da usina de biodiesel e depois ele ser misturado em tanques que não estão adequadamente limpos, que não estão secos e que depois vão para os postos de combustíveis com uma série de problemas. Finalizando aí agora de verdade, né, finalizando esse meu comentário, nós tínhamos no Brasil há muitos anos uma questão voltada ali à presença maior do enxofre no diesel. Isso não existe mais, ainda bem, né? A gente trata hoje cada vez mais com diesel com baixíssimo teor de enxofre. E isso acabou mostrando muitos problemas nessa armazenagem e distribuição. Eu vi aqui seu comentário aqui, se acontece nos Estados Unidos, essa é uma política deles. Na nossa, a gente pode dizer que a nossa política é uma política muito segura, é uma política que mostrou plena compatibilidade. Eu tenho informações até da própria Petrobras, que fez uma apresentação aqui para a Biov, nós temos avaliações de montadoras, então a gente está muito seguro no que a gente está falando, e a transferificação não tem nenhum problema para o biodiesel, nem para o B10, nem para o B12, nem para o B15, nem para o B20. Então, a gente está muito seguro quanto a isso. Tá bom? Fico à disposição depois para a gente falar em particular. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar por aqui, então, só reforçando que o estudo na íntegra, dentro de instantes, será publicado no site da Biov, né? abiov.org.br, e também no site do CPEA. Agradeço a presença, né? Tivemos um quórum bastante interessante, perguntas muito interessantes também. Acho que a apresentação foi bem completa, são dados bem robustos da cadeia e que nos ajudam realmente a continuar trabalhando as informações, né, tanto da cadeia da soja, do biodiesel, mas também subsidiando aí o agronegócio, né, a imagem do agronegócio. Esse é um trabalho que a Biov vem desenvolvendo ao longo dos anos. A entidade existe há 40 anos, Trigueirinha, testemunha ocular da história, está aqui com a gente. Então, muito obrigado, pessoal, e dúvidas, pode nos enviar por e-mail, no abiov@fsb.com.br. E, novamente, muito obrigado pela presença.
Bom dia. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau.